estamos de volta e hoje aqui no estúdio o tema é 1 ano do programa Roda de Conversa e como a mídia pode ser utilizada como uma estratégia de capacitação e formação continuada. Professora Ângela, no primeiro bloco a senhora já estava saindo com um novo desafio para a gente. Que desafio que é esse? É o desafio da interação, não é? Porque como as colegas colocaram aqui, quer dizer, a televisão chega a todos os cantos. Quer dizer, a magistra fica feliz de poder pensar que os programas Rodas de Conversa chegam nas escolas e que existe a possibilidade das escolas, em suas reuniões pedagógicas, nos seus encontros, utilizarem esse material como material de suporte para fundamentar uma discussão ou outra. Na magistra já tem chegado retorno sobre essa possibilidade, sobre essa utilização? Alguns retornos eles chegam, mas não são em número suficiente para a gente pensar assim, que a coisa está acontecendo realmente. Então, eu acredito que nós temos que aproveitar as duas convidadas aqui para nos ajudar a pensar exatamente isso aí. Precisamos de ideias. Vamos, inclusive, criar neste momento. Como é que a gente faz? Como é que a gente aproxima? A gente traz o professor? Como é que é isso? Professora Mônica, professora Séries? Para esse desenho, esse redesenho. Por esse desenho. Em tese, é como se o professor entrasse na roda. Então, eu acho assim, as tecnologias hoje, elas nos oferecem uma coisa que até pouco tempo a gente não tinha, né? Que é criar esse canal de retorno, né? Da escola, da sociedade com a televisão. Que a televisão, ela tem uma característica muito de broadcast, aquela coisa que eu só você envio, lá e eu aqui, né? Eu envio e aí vocês se viram com esse conteúdo, né? Na medida, eu imagino, né, que na medida que o professor começa a ser, ele começa a ter as suas atividades gravadas ou você começa a trazer esse universo da escola, de como ela é, para a TV, ele se entusiasmará a querer colaborar de outras formas, a trazer mais contribuição. Ele vai querer trazer mais conteúdos, ele vai querer contar a experiência dele, ele vai querer expor o que ele está fazendo, o que eu acho bárbaro, né? Porque a gente vive numa sociedade em que a mídia, o jornalismo, por exemplo, ele é quase alimentado exclusivamente por aquilo que a gente não quer como exemplo, né? Então, assim, o que vem da escola pública, através do jornalismo, sempre é aquilo que denigre esse espaço, né? E as boas experiências, aquilo que o professor está fazendo, ele quase não tem espaço nas mídias convencionais. Então, quando você tem um espaço como esse para trazer isso para o debate, eu acho que o professor se entusiasmará em colaborar mais. A gente tem algumas experiências na TV Escola, eu vou falar rapidamente para passar a palavra para a professora Séries. Pode falar. Mas assim, a gente sempre faz um convite, porque a gente cuida de uma programação toda, né? Não é só um programa, uma grade então inteira, é uma grade né? inteira. Mas aí a gente sempre convida os professores a participar, mandando os seus projetos, registrando os seus projetos, fazendo provocações, porque eu acho que no caso do Roda de Conversa, em que há esse diálogo da universidade com a realidade, é quase um caminho que estava faltando, né? Porque a universidade normalmente ela está centrada ali nas suas pesquisas acadêmicas, nas suas compreensões filosóficas, antropológicas, sociais, psicológicas, didáticas, metodológicas. Aí ela mergulha nesse universo e às vezes ela até esquece um pouco de conversar ali com o professor para saber o que ele pensa a respeito disso também, porque o professor pensa também a respeito disso, né? Então, eu imagino que se abrir espaços para que o professor possa fazer rodas de conversa, né, exatamente, dentro da sua escola, quer dizer, como é que seria uma roda de conversa dentro dessas escolas que poderia gerar microprogramas que poderiam fazer parte dos programas Roda de Conversa, esses que são todos produzidos pela televisão e poderiam estar disponíveis também nas redes de comunicação, via YouTube, etc.
talvez possa ser um caminho de experimentar a produção de rodas de conversas. E aí, Sério, só para colocar um tempero também aí, a gente traz, mas a gente consegue assegurar aquilo que foi pensado e ainda continua sendo pensado como ser um espaço de formação? Quer dizer, como é que você vai conciliar isso, né? Eu acho que tem uma questão aí que ela é importante. Acho as sugestões da Mônica muito interessantes. Sabe, de que maneira que os professores, no seu métier cotidiano na escola, podem estar participando das rodas de conversa, ou seja, fazendo suas rodas na escola. Eu acho que uma questão seria muito interessante. Se a gente conseguisse, por exemplo, fazer com que os professores das escolas sugerissem temas a serem tratados, sabe? Quais temas que, sabe, dos quais eles têm dificuldade, entendeu? Sabe, e que a academia está tratando, não está tratando, sabe? De que maneira que, né, as pessoas que estudam e militam na área da pesquisa em educação, das questões metodológicas, né, estão pensando determinadas questões lá. Apenas para ter uma informação, a gente tem tentado isso através das redes sociais. Não tem funcionado, o que mostra que nós temos que tentar uma outra estratégia para chegar. Eu acho que não tem funcionado porque as sugestões não estão chegando. E elas precisaria ver o motivo delas não estarem chegando, né? Assim, mas seria interessante isso, né? Quer dizer, então, quem pauta a roda sabe? É o professor? Exato. Eu acho que poderia fazer uma coisa também interessante. Não sei se é possível, né? Mas, por exemplo, sabe? Por que não, sabe, eu acho esse estúdio ótimo, né? Por que não gravar uma roda de conversa dentro de uma escola, entendeu? Em que a escola, sabe, as pessoas pudessem ir lá, sabe, os pesquisadores estarem lá, sabe, fazer um debate com aquela escola e finalizarem ou iniciarem esse debate com uma roda de conversa. Estou aqui, pensando mais alto, ou menos né, pega de surpresa. Ela pediu, já que ela pediu sugestão. Por que, sabe assim, tem uma coisa interessante que foi o que a gente fez no Pílulas de Ciência, que a gente fez uma sabe, é claro que eram pílulas de ciência, era um minuto, entendeu? Mas era muito interessante, elas eram feitas muito com perguntas dos meninos do universo da criança, isso, né? Os meninos do colégio, do centro pedagógico, eles faziam perguntas, né? Perguntas como assim, como é que eu posso pesar o sol? E um pesquisador da universidade dava uma resposta, esta resposta que ele dava ia para uma oficina lá no centro pedagógico para ver se os meninos tinham entendido, né? Se aquela resposta era uma resposta adequada, porque era para ensino fundamental, e depois aquilo era gravado numa pílula de ciência no rádio. Aí depois a gente fez um CD, entendeu? Com essas pílulas de ciência, com um manual, entendeu? De como usar, e distribuindo, fazendo inclusive uma série, fizemos grupos focais dentro das escolas para saber se, sabe, de que forma que esse material poderia chegar lá, etc. E o pessoal achou, era para a área de ciências, o pessoal achou muito interessante, depois a gente teve um retorno legal de algumas escolas utilizando aquilo como uma linguagem nova, no ensino de ciências, entendeu? Que é claro que é uma outra coisa, né? Mas quem sabe não poderia ser... É semelhante ao que a gente faz com o plantão Enem, por exemplo, sabe? Né? Ele está mais próximo disso. Mas sabe? Então, acho que era interessante. Agora, acho também que era interessante você ter uma roda de conversa. Estou também aqui, sabe? Aquele grupo que você faz, um grupo discute, um outro observa, entendeu? E depois você... troca, sabe? Se pudesse ser feito isso, os pesquisadores discutem, você tem um grupo de professores no entorno, entendeu? Vendo, e depois, ou o contrário, depois você põe os professores no meio e eles debatem aquilo que foi debatido pelo pesquisador sob o ponto de vista da realidade deles. Estou aqui fazendo N possibilidades. Por quê? Porque o que você está dizendo é o seguinte, a roda de conversa é interessante? Tem tido bom retorno, né? A Zilene acabou de me mostrar uma série de questões que as pessoas... Zilene, só para o nosso professor saber, a nossa produtora, né? A Zilene, uma das produtoras do programa, mostrou uma série de elementos que as pessoas, né, que elas coletaram, de falas em encontros, em uma série de lugares, até e-mails e tudo, interessante. Mas você acha que a interação
ainda é pequena. Você quer, vamos dizer, botar o professor mais na roda. Exatamente. Né? Sabe? Exatamente. Conversando mais. Você tem procurado também levar o formato da roda para os eventos. Para eventos, quer dizer, gerar outras rodas, essa né? Ideia. Quer dizer, são rodas de conversa que você tem o público ali colado com o momento da roda. Quase né? esse que você falou. Quer dizer, nós precisaríamos inverter o caso, né? Mas por que eu fico preocupada com esse retorno? Porque a escola de formação, ela é inteirinha, né? A razão de ser dela é o educador que está lá na ponta. Não adianta eu ficar inventando moda, a equipe da Magistra ficar inventando moda, se o que a gente estiver fazendo, inventando, não estiver chegando lá na escola, né, daquela forma que a gente acha que o educador gostaria de receber. E o Roda de Conversas, ele teve essa expectativa, né? Quer dizer, nós temos reuniões pedagógicas semanais nas escolas. E a gente ficava pensando, como qualificar essas reuniões quando, de repente, temáticas importantes estão lá e que outras pessoas já discutiram sobre elas, né? Então, era nessa linha. Mas os próprios pesquisadores, eles também se interessam pelo retorno. Eles ficam perguntando, o que o pessoal achou do que a gente discutiu na roda? Isso é muito importante. Quer dizer, eu acho que o nosso colega que está lá na escola básica, na ponta, ele precisa falar mais, ele precisa estar dizendo para nós se a gente está acertando, se não está. Ou o próprio Roda contemplar outros mecanismos, aquilo que a Mônica disse. Eu gostei dessa ideia da Mônica aqui, essas que as séries, o que elas estão dando, que na verdade é o seguinte, o próprio educador lá na escola se apoderar do formato, da metodologia, colocar na roda os próprios colegas que estão lá vivendo a temática, e mandarem para nós, de repente. Só para você ver, acho que já tem gente fazendo isso. Vamos ver. Nós temos aqui uma escola estadual, né? A escola Senador Bernardo Monteiro, né? E lá o diretor está fazendo uma roda dentro da roda. Vamos ver a história deles. Eu já tinha ouvido falar da roda de conversa e eu tinha um interesse muito grande em introduzir a roda de conversa na escola, mas eu não estava sabendo como. Com a nova legislação, onde o professor tem essas atividades extras que ele tem que fazer, nós vimos aí uma oportunidade, que a própria resolução ela prevê que o tempo pode ser usado para a qualificação do professor. Até então eu não conhecia nenhum programa que fosse voltado para professores. Pela facilidade de estudo, pela comodidade que a gente tem para fazer esse estudo em casa, debater com colegas em escola, é muito importante e viável a oportunidade. Nós vivemos hoje uma realidade diferente. Hoje o meu aluno ele vem para a sala de aula, então ele acaba falando, professor, aquilo que eu vi na televisão, aquilo naquela escola faz daquela maneira. Então eu posso usar esses meios que ele mesmo tem acesso, né, para diversificar e diferenciar a minha aula. Estou aqui acessando, né, a roda de conversa, escolhi o tema, né, o uso de novas tecnologias na educação. E passa para a gente quais são as tecnologias que a gente pode estar levando para a sala de aula para estar trabalhando com os alunos. É uma capacitação que você faz. Então, se você não tem condições de estar indo assistir uma palestra, a roda de conversa acaba ajudando a gente. Ela me faz repensar, né, algumas questões, alguns procedimentos que a gente tem até como professor, né? A gente volta atrás, revê aquilo que a gente fez e isso faz com que o trabalho seja um trabalho de mais qualidade. A roda de conversa, ela contribuiu demais porque os temas que nós assistimos foram temas que foram todos do nosso contexto mesmo atual. Eu priorizo as experiências práticas, que é aquilo que de fato ajuda a gente no cotidiano, na sala de aula, é aquilo que tira a dúvida nossa de como inovar. Essa discussão, ela foi rica para a gente porque as mudanças que a gente propunha para o profissional da escola, ele conseguiu perceber que não era uma invenção da direção da escola. É possível, existem escolas que colocam em prática. Uma sugestão que eu gostaria de estar dando, né, para o programa Roda de Conversa seria a interação de professor, que seria o docente, com o palestrante. O Roda de Conversa, ele chegou há pouco tempo, mas só que eu achei que ele não era tão divulgado. Seja através do diretor, seja através da inspetora, alguém tem que divulgar mais. É abrir esse espaço onde o profissional que assiste à roda de conversa, ele possa
expor sua ideia. Como que o profissional que viu aquele programa, ele pode se posicionar diante daquilo? O interessante é que quando a equipe vai à escola, né, havia feito contato, eles de fato estavam fazendo essa reunião, não foi nada produzido, né, em televisão a gente costuma fazer isso. Então, de fato, estão aí as sugestões. Mas eu só queria fazer um comentário que eu acho assim, a prática do professor expor o seu trabalho, a gente vê pelos prêmios, né? Pelos diversos prêmios que tem aí, que a gente pede o professor se inscrever para apresentar o que ele está fazendo de bacana. O professor, ele tem, eu acho que é cultural, primeiro porque ele trabalha sozinho com uma turma, né? Então ele fecha a porta e raramente ele tem alguém observando o trabalho dele e valorizando o trabalho dele cotidianamente. Né? Aí ele vai ser valorizado por um resultado que ele alcança, por uma conquista que ele tem, por uma observação que um pai comenta lá, aquele professor, nossa, meu filho se desenvolveu com aquele professor. Mas o professor mesmo, ele raramente tem essa consciência de que o trabalho que ele está fazendo, ele é de verdade importante. Ele acha que é que nem aquelas pessoas, né, mulheres que fazem um bom prato de comida, né? Aqui em Minas, isso daqui é meio... As cozinheiras são de mão cheia. E quando você fala assim, qual é a receita que você tem? Ela nem dá valor para aquela receita, não é digna de nada, né? E aí, mas quando vai para um programa de televisão de culinária, aquilo ganha uma outra repercussão. É visibilidade, tem, né, visibilidade. Mas o professor em si, ele não acha, ele raramente acha que o que ele pensa de verdade tem algum valor, porque ele faz aquilo como se fosse o arroz e feijão, ou que merece um tipo de destaque. Então, ele tem essa dificuldade, ele se expõe para os alunos dele, mas quando ele vai contar aquilo para fora, ele raramente tem essa percepção de que aquela pode ser uma experiência digna de ser compartilhada e que pode inspirar muitos professores. Então, acho que a gente tem que fazer um esforço de resgatar isso um pouco nos professores. Só para a gente respirar, né, um pouquinho, e aí a gente volta para o terceiro bloco, na verdade, né? A gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Lembrando que você pode assistir o Roda de Conversa também pela internet, no canal YouTube da Magistra. Basta você digitar www.youtube.com/magistra SEEMG, tudo junto. O programa também está disponível na página do Centro de Referência Virtual do Professor, o CRV. Tem o ícone lá na página da Magistra, só você clicar que você tem acesso ao programa. E a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente já volta.